Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. E aí, tudo bem? Espero que esteja assim, tudo bem? Já vou pedindo para você deixar o seu like neste vídeo. Não se esqueça do like. Se gosta do canal, se curte os relatos, já vai ali, já deixa o seu like. E não se esqueça que nós temos uma loja virtual, a lojaassombrada.com.br, beleza? Então, depois de assistir os relatos, dá uma passadinha lá que você vai encontrar vários produtos 10, muito legais. Camisetas que brilham no escuro, moletom para esse inverno, moletom que brilha no escuro, boné, enfim, dá uma fuçadinha lá na loja, ok? E vamos com os relatos de hoje desta coletânea. E o primeiro é este daqui. O que aconteceu comigo? É uma moça que nos conta, lembrando que todos os nomes de todos os relatos estão trocados, tá? Olá, Ana, me chamo Fulana, sou seguidora do canal, atualmente moro no Japão e trabalho em turnos alternados. Desde criança, o meu avô e o meu tio sempre contaram relatos de seres das matas e assombrações, e isso me faz lembrar deles. Bom, aí vai meu relato. Comigo aconteceu o seguinte fato que até hoje não me esqueço e confesso que gostaria que acontecesse novamente. Para que eu pudesse ir além, sabe? Já que já cheguei até a pedir a Deus e aos mentores para que me deixassem ter essa experiência novamente, mas até hoje nada aconteceu. Isso já faz uns 6 anos, eu ainda morava no Brasil. Cheguei do serviço, ficamos na sala, eu, meu marido, minha filha e meu filho assistindo TV. Eu estava muito cansada, tomei um banho e disse que eu ia dormir. Deitei no meio da cama, com os braços estendidos ao lado do corpo, acho que é assim, né? E relaxei. Digo que não cheguei a dormir, porque ainda ouvia a TV e a conversa na sala. Quando apareceu para mim, ao lado da minha cama, um rapaz, jovem, musculoso. Cadê? Um rapaz jovem com corpo forte, não musculoso. Ele tinha o corpo forte, mas não era musculoso. Cabelos bem pretos, cacheados, rosto redondo, nariz fino. Me lembro da fisionomia dele perfeitamente, com um jaleco branco, como de hospital. E ele me disse: "Você está muito cansada, eu vou te ajudar." Me estendeu as mãos e eu a segui. E eu a segurei, ele me estendeu as mãos e eu a segurei. Ele me puxou para ajudar a levantar, sabe? Quando eu estava sentada, percebi que eu havia me desprendido pela metade do corpo carnal. Eu já estava sentada na cama e meu corpo carnal deitado. E eu já enxergava por trás desse rapaz o cenário, como se fosse um hospital. Ao fundo de um cômodo havia camas de modelo antigo, lençóis bem brancos. Senti uma leveza tão grande no meu corpo que nunca havia sentido antes. Uma paz inigualável. Mas quando me dei conta de tudo que já havia vivido, diferente do normal, eu tive medo. Medo de não voltar. E aí eu puxei as minhas mãos e disse: "Não." Ana, nesse momento o meu corpo parece que foi puxado de volta e no mesmo instante eu senti o peso da nossa matéria. Como esse corpo pesa, gente, o nosso corpo. Eu senti o peso da matéria e como esse corpo pesa. Meu corpo estava todo formigando. Eu sentia como se estivesse cheia de espinhos pelo corpo. Aí comecei a gritar pelo meu marido e todos vieram saber o que tinha acontecido. Mas, meu Deus, até hoje eu não me esqueço de quão leve eu me senti. E que paz! Me pergunto quem era aquele moço. Eu sou capaz de fazer um retrato falado dele e não me recordo de ter visto alguém com essa fisionomia. Meu marido acredita que talvez eu fosse morrer dormindo. Minha mãe também acha isso possível. Eu digo que eu não sei o que aconteceu. Parece mentira, mas aconteceu mesmo comigo. Eu já vi várias vezes vultos, pessoas, mas nunca o rosto tão nítido de alguém. Mas foi tudo muito rápido. Nesse caso, foi tudo muito claro. O que pode ter acontecido comigo, Ana e assombrados? Bom, é isso. Beijos para vocês. Bom,
Não sei, será que você teria morrido se tivesse aceitado? Ele falou, você precisa descansar, eu vou te ajudar. Será que ele ia te matar, não te levar e aí você ia estar morta? Talvez não. Talvez ele realmente fosse dar um acalento, um descanso, mas no astral. Será? Ia colocar você lá para dar uma descansada, sei lá, ia ser um privilégio, não sei. E você se lembrou disso, viu? Mas aí te bateu aquele medo, né? Sei lá pra onde que eu tô indo. Você ficou com medo de não voltar. É um medo normal até, né? Uma coisa desconhecida, você não sabe pra onde você tá indo. Aí você fala, ai, gente, sei lá, né? Mas também não tem como saber. Será? Será que ia... Mas teria alguma chance? Você tem algum mal, alguma coisa assim que possa te levar a morrer dormindo? Alguma coisa assim? Ou ia ser algo do nada? Acho que não. Acho que talvez ia levar para um descanso mesmo. Parece que você sentiu muita paz, muita leveza. Ai, gente, eu não sei. Deixem nos comentários. Acho difícil, assim, saber, né? Falar, não, é isso, é aquilo. Mas foi uma experiência interessante. Se alguém já passou por isso, manda o relato pra gente. Próxima história. Foi uma incorporação ou não? É uma moça também que nos conta. Bom, Ana, me chamo Fulanilde, tenho 20 anos e sou de Recife. Acompanho o canal há alguns anos e sempre fui muito curiosa com o sobrenatural. O relato que vou contar agora foi vivenciado pelo meu pai, que aqui vou chamar de Cláudio. O fato ocorreu quando ele ainda era criança. Bom, para melhor entendimento aos assombrados, vou contar como era a casa da minha avó. Para entrar na casa da avó Maria, tinha que adentrar um beco e na metade do beco tinha um terraço do lado direito e a porta de entrada da casa. Se seguisse o restante do beco, dava para os fundos da casa, que tinha uma porta de madeira, daquelas que abrem em cima e embaixo fica fechada, que dava para a cozinha. E logo atrás tinha a maré, ou seja, um rio, onde muitos barcos faziam esse percurso quando voltavam do mar com as pescas. Agora vamos para o relato. Mas peraí, não era um rio, então era tipo um braço de mar? Alguma coisa assim? Bom, agora sim o relato. Bom, era umas 6 horas da tarde e o meu pai costumava brincar com os amigos na rua. Lembrando que isso aconteceu com o pai dela quando ele era criança. Então eram umas 6 horas e meu pai costumava brincar com os amigos na rua. Mas nesse dia, ele e seus amigos resolveram brincar no terraço de Vó Maria, que era a mãe do meu pai. Em um momento, um de seus amigos que estava ali brincando começou a fazer umas brincadeiras imitando pessoas quando estão incorporando uma entidade, sabe? E ele começou a tirar sarro e se debater, imitando a incorporação, alegando que era assim que os macumbeiros faziam. O mesmo sabia disso, pois sua mãe e sua avó frequentavam casas de umbanda, e o mesmo ia com elas. Por um momento, o meu pai e os outros amigos, não gostando da situação, pediram para ele parar. O que não adiantou muita coisa, pois o menino, que aqui vou chamar de Léo, continuava a se debater e imitar. Em um determinado momento, Léo ficou estático, parando de se debater e simplesmente saiu andando o resto do beco, indo em direção à maré. Ele foi adentrando a água, que estava muito cheia. E o meu pai e seus amigos, ainda achando que o Léo estava brincando, o chamaram de volta, pedindo para que ele parasse de brincadeira e voltasse para lá, para eles continuarem brincando com o que eles estavam antes. Só que o Léo não parava de adentrar a água. E quanto mais ele entrava, mais desesperado meu pai e seus amigos ficavam. Gritavam, chamando por ele, e nada dele responder. Nada dele voltar para cima. Em um determinado momento, a minha avó, a mãe do meu pai, ouvindo a gritaria da molecada, foi para os fundos da casa para ver o que estava acontecendo. E viu o Léo descendo a maré e começou a chamar por ele, que não esboçava nenhuma reação. A essa altura, o Léo já tinha descido a maré e estava apenas com o pescoço para fora. E o desespero tomou conta de todos que estavam ali.
Todos chamavam e nada dele voltar. Todos estavam achando que o menino ainda estava brincando. Mas depois que ele estava quase sendo engolido pela água, todos ali viram que não era brincadeira dele. E então o desespero foi maior ainda. Foi quando ali próximo onde o menino estava, passava uma embarcação que ia atracar ali próximo no galpão. E à frente dela estava um amigo da minha avó, que vou chamar de Zé Maria. Esse amigo, né, da minha avó viu o desespero de todo mundo que estava ali e só percebeu o garoto dentro da água quando ele já estava se afogando. Aí o Zé pulou na água, pegou o menino, levando até onde estava o meu pai, levando até onde estava ali o meu pai, seus amigos e a minha avó. Depois de um tempo reanimando, o Léo se recuperou. Perguntou o que havia acontecido e afirmou que não lembrava de nada, o que deixou meu pai e seus amigos assustados. Pouco tempo depois, sua mãe chegou na casa da minha avó e deu uma coça no moleque, afirmando que com essas coisas não se brinca. Depois disso, todos que se encontravam ali foram embora e nunca mais tocaram no assunto. E esse foi o relato, Ana. Espero que você e os assombrados tenham gostado. Um beijo para você, muito obrigada. Gente, olha só, era uma criança, mas não sei quantos anos aqui ela não fala, mas era criança. E mesmo assim, ele estava debochando das incorporações e parece que alguma coisa incorporou nele e estava levando ele para morrer na água. Por dizer, você vai tirar sarro? Você acha que é mentira? E fez isso com a criança. Eu, hein? Credo. Realmente com essas coisas não se brinca. E não se sabe o que estava por ali, né? Passando por ali. Sei lá, passando ou estava... que resolveu fazer isso, sei lá. Alguém tem uma história parecida? Manda pra gente, deixa aqui nos comentários também. Próximo relato, atividade paranormal da vida real. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, família e assombrados. Comecei a ouvir os relatos de um ano pra cá, o que vem me trazendo muito conforto, pois como muitas pessoas que enviaram seus relatos, eu tive uma vida marcada por muita perturbação em decorrência de viver em uma casa mal assombrada. Só quem passa pela situação sabe as marcas que ficam. Se começa na infância, crescemos frágeis e inseguros, pois não há como não afetar o psicológico. Mas vamos lá. Hoje eu tenho 50 anos, mas quando eu tinha 15 anos... o meu pai comprou um terreno no litoral e construiu uma casa nesse terreno. A casa fica em 2 terrenos, sendo bem ampla. As primeiras situações começaram já no primeiro ano. Todas as noites, à meia-noite, em ponto, era possível ouvir alguém batendo uma enxada no fundo do quintal, que era e ainda é um jardim. Antes só eu escutava, mas depois começou a ser escutado por todos que ali estavam. Ficávamos assustados, mas ninguém tinha coragem de levantar da cama. Eu praticamente não conseguia dormir na casa, pois as paralisias do sono eram constantes. Uma vez, dormindo no mesmo quarto que a minha mãe e com meu pai, em camas separadas, eu acordei de repente à noite e senti o corpo de um homem do meu lado. Quando fui virando para ver do que se tratava, esse ser pulou em cima de mim e começou a me esganar. A situação teve fim quando minha mãe entrou no quarto e começou a olhar para mim na penumbra. Ela havia levantado para ir ao banheiro, então aquela coisa saiu de cima de mim de repente. Meu pai nem acordou, estava num sono pesado. Em outra oportunidade, eu vi passando um cortejo fúnebre pelo corredor. Por mais de uma vez, ouvi os móveis pesados da sala serem arrastados durante a madrugada. Eu nunca tive coragem para ir verificar. Uma vez, quando acordei e abri os olhos, estava em outro quarto, totalmente diferente do meu, com papel de parede rosa e em uma piscada tudo sumiu. Quando eu estava com uns 30 anos, fui passar alguns dias sozinha nessa casa para descansar. Acabei ficando com amidalite e de cama.
No meio da noite, ouvi alguém baixando a tampa do vaso sanitário e senti que era uma criança. E não deu outra. Na escuridão do quarto, uma criança do outro mundo me perguntou se eu estava doente. Bom, eu tentei não me desesperar, rezei e acabei pegando no sono. A situação só teve um desfecho benéfico quando fiz um tratamento de apometria, que indico para quem passar pelo problema. Na sessão de desobsessão, um dos espíritos que estava lá se manifestou. Quando o inquirido do porquê estava lá no local, simplesmente respondeu que eles, ou seja, todo um grupo de espíritos, já estavam lá antes de irmos para lá e que eu fui para lá porque eu quis. É mole, Ana. Esse espírito trouxe os outros e foram contidos em uma redoma e enviados para o astral. Depois disso, a casa se tornou leve, mas para que isso ocorresse foram muitos anos de sofrimento. Só sabe o tamanho da dor quem passa pela situação. Por isso, amigos assombrados, quem estiver passando pela situação, procure um centro de apometria, estude sobre o assunto e boa sorte. Obrigada, Ana, por ler o meu relato. Um beijo para você, muito obrigada. Então, muitas coisas aconteceram desde a infância nessa casa. No terreno. Então, no terreno já havia esses espíritos, é isso? E aí ela foi lá, construiu e eles falaram, a gente tava aqui, o negócio é nosso, foi chegando, então a gente assombrou mesmo. Alguma coisa do tipo. Olha só, então. Tem que conversar com esses espíritos. Será que eles estavam lá bem antigamente? Ali poderia ser uma fazenda, né? E aí essas pessoas viveram nesse lugar e tem aquilo ainda como deles. Não desapegaram, né? Pode acontecer, eu acho que pode muito acontecer. Próximo relato. Relato de uma aparição sobrenatural. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, me chamo Fulana e sou de Barra Mansa, interior do Rio de Janeiro. Tenho 28 anos e muitos relatos sobrenaturais que aconteceram comigo e que me assustam até hoje. Bom, vou contar algo que aconteceu comigo em poucos segundos, porém pareceu muito mais tempo. Aconteceu no ano de 2012. Eu estava no 3º ano do ensino médio. Na época, a série Diário de um Vampiro estava no auge e minha amiga Verônica tinha comprado a primeira temporada em DVD. Então marcamos dela ir à minha casa para assistirmos. Eu morava na casa de cima com os meus pais, minha avó e minha tia na casa de baixo. E como era no meio da semana, não tinha ninguém nas duas casas, só eu e a Verônica. Super animadas, começamos a assistir a série. É uma série, né? Isso. E do nada começou a chover. Então pedi para minha amiga me ajudar a colocar as roupas no varal da frente. Pegar as roupas do varal da frente e colocar no varal de trás, na casa de baixo, que era atrás da casa da minha avó. Descemos as escadas e começamos o processo. Minha avó tinha costume de colocar um lençol na entrada da parte de trás da casa dela para evitar bichos voando ou que os gatos passassem por ali. Então resolvi tirar o lençol para ter mais espaço para as roupas. Ana, nesse momento o tempo parou. Assim que eu removi o lençol, estava parada na minha frente uma menina, linda, mas com um olhar sombrio. Eu lembro nitidamente dela, como se a imagem tivesse ficado gravada na minha mente. Ela era branca e bem pálida. Tinha o cabelo preto e longo, bem liso, partido ao meio. Aparentava ter uns 9 anos de idade. Estava usando o que parecia ser um vestido preto com a gola de babadinho branco, um de cada lado do pescoço, e com manguinhas bufantes, tipo princesa. Eu só consigo me lembrar dela da cintura para cima, porque foi o que eu consegui capturar no momento. Então, assim que eu vi a menina, eu tomei um susto e ela sumiu. Minha amiga Verônica se assustou com o meu susto e perguntou o que aconteceu. E eu, assustada, disse que não era nada e continuei a arrumar as roupas, disfarçando o pânico.
Depois daquilo, muitas outras coisas sobrenaturais aconteceram, mas com essa menina foi só essa vez. Nunca mais a vi de novo. Mas enquanto eu morava lá, sempre sentia a presença de crianças me observando, se escondendo, tentando não serem vistas. Isso eu sentia. Hoje em dia não sinto mais a presença de crianças, mas ainda sinto a presença de vultos e de animais. Esse foi o meu relato, Ana. Gente, uai, crianças? E essa menina de... Será que era algum uniforme antigo de algum colégio tradicional? Por que ali? Já foi saber da história do local, alguma coisa assim? Ou por quê? Ou será que eles vêm até você? Por que estava ali? Eu sempre fico pensando, por quê? Por quê? Por que estava ali? Quem era? O que queria? Né? E ela diz aqui que ela viu só essa menina, mas sempre sentia a presença de crianças no local. Por que será, né? A menina bem sinistra, né? Também parece a Wandinha, ela, com uma roupa preta, golinha bordada branca, cabelo preto caído assim. Hein? Próximo relato desta coletânea de hoje. O fantasma do quarto. Beleza? O fantasma do quarto. É um moço que nos conta. Olá, Ana e assombrados, eu me chamo Fulano e vou contar um relato para vocês. O que vou contar eu mesmo vivenciei numa tarde de domingo. Eu e minha família nos reunimos na casa da minha avó para um almoço. Todos estavam do lado de fora da casa e eu era o único que estava dentro de casa em um dos quartos. Minha avó tinha me chamado para dar uma olhada no arroz que estava no fogo, então eu fiquei sentado em cima do caixote de madeira. Quando terminei o que foi pedido, eu voltei para o quarto que eu estava. Quando eu escuto um barulho no quarto de visitas. Então me aproximei da porta e não havia nada. Estranhei, pois o barulho foi alto. Então ignorei esse barulho. Um tempo depois escutei o barulho novamente e fui lá no quarto para ver o que era. Quando eu abri a porta, tinha uma mulher, de branco, sentada na cama. Ela tinha os cabelos pretos como carvão, estavam na frente de seu rosto. Quando vi aquela figura sentada na cama, eu quase morri de medo e corri para contar para minha avó. Quando eu terminei de contar o que tinha acontecido, minha avó e minha mãe vieram junto comigo dar mais uma olhada no quarto para ver se a mulher ainda estava lá. E para minha surpresa, não estava mais. Eu ainda estava com muito medo, então minha avó me disse para eu ficar na sala, longe dos quartos. Eu fiquei na sala mexendo no meu celular. Após um tempo, eu tive que ir ao banheiro, mas o problema era que o banheiro ficava no final do corredor e a porta do quarto em que eu vi aquela mulher ficava do lado do banheiro. Mesmo assim, morrendo de medo, eu fui. Eu só cheguei perto da porta e o barulho aconteceu novamente. Naquela hora eu estava morrendo de medo e, num ato de curiosidade, eu abri a porta do quarto e o fantasma da mulher que eu vi estava de pé do lado da cômoda. Quando eu a vi, eu saí correndo e fiquei lá fora com todo mundo. Desde aquele dia, eu só fui 3 vezes na casa da minha avó, pois eu fiquei com trauma. Até hoje, fiquei meio incomodado que ninguém acreditou em mim, sabe? Pois o trauma do que eu vi naquele quarto mudou a minha vida. Obrigado, Ana, por ter lido o meu relato. Um beijo muito grande para você e todos assombrados. Beijo para você, muito obrigada. Gente, ele viu 2 vezes essa mulher. E já me vem a mesma pergunta. Quem era essa mulher? Por que estava ali no quarto? Né? De branco, aquele cabelo escuro. É meio que um clichê, mas também isso me remete a fantasmas antigos, onde numa época dificilmente a mulher cortava o cabelo, então a grande maioria das mulheres tinham cabelos longos e se ela estava doente de cama, ela ficava só com aquela camisolona, né? Era uma roupa meio que costume. Hoje a gente tem vários modelos de pijamas, a gente pode escolher modelos, tamanhos, mas bem antigamente ali eu acho que era um modelo meio básico de camisolona, né? Que é o vestido branco, aquela coisa branca.
E o cabelo, né? Quando você tá adoentado, você não fica lá fazendo os coques, arrumando os cabelos. Então, a hora que solta era aquele cabelão comprido. Então, por isso me remete, quando fala esse tipo de fantasma, com roupa ou vestido branco e cabelo escuro e solto na frente, a um fantasma antigo. Mas por que tá lá? Ainda, né? Então, ficam as questões. Próximo e último relato desta coletânea de relatos de hoje. A velha na rede. Eita, é uma moça que nos conta. Olá, Ana, me chamo fulana e tenho 13 anos, olha só. O relato que eu vou contar hoje aconteceu comigo e com a minha mãe. E ela é quem vai contar o relato agora, então é a mãe dela contando. Peraí. Aconteceu comigo e com a minha mãe e ela que vai contar. Mas ela tá falando assim, ó, quando eu tinha 5 para... Então, acho que é a mãe dela, vamos ver. Quando eu tinha 5 para 7 anos, eu não lembro exatamente a idade, mas era entre o ano de 1983, então é a mãe dela mesmo. Mas era entre o ano de 83 e 85. Eu morava no interior de Pernambuco, com os meus 7 irmãos e meus pais. Toda a minha família é evangélica, incluindo eu, mas eu não desrespeito nenhuma religião. O que aconteceu comigo, eu acredito que não foi espírito, e sim demônio. Enfim, eu dormia em uma rede, na sala com meu irmão mais velho, mas cada um numa rede diferente. Meu pai ia nos dar boa noite e apagava o lampião. Quando ele apagava, sempre aparecia uma velha, com os cabelos brancos, bagunçados, sem dente, unhas grandes, uma aparência horrível, e ela tinha roupas rasgadas. Conhecemos como desgraça. Ela balançava o meu irmão e eu na rede, fazendo caretas. Toda noite ela vinha. Eu gritava para o meu pai, para minha mãe, e quando eles chegavam, acendiam o lampião de novo e ela desaparecia. Uma noite, a velha apareceu. Então eu gritei para o meu pai novamente e assim que ele acendeu o lampião, ela sumiu. Meu pai então me pegou e me colocou com eles para dormir. Quando eu me deitei com os meus pais, a velha apareceu. Ela atravessou a porta e veio me fazendo aquela careta. Meu pai começou a repreender e fez uma oração. Ou seja, ele também viu então. Ana, nessa casa eu não a vi mais. Depois de anos que me mudei para Salvador com toda a minha família e depois de anos morando em Salvador, eu conheci meu marido. Nos casamos e tivemos um menino. Quando meu filho tinha 4 para 5 anos, nós tivemos a minha menininha, que nasceu em 17 de junho. Quando ela tinha 6 para 7 meses, eu a colocava para dormir no berço que ficava no meu quarto. E quando eu me deitava de costas para o berço, ela começava a chorar. Toda noite era a mesma coisa, Ana. Até que, numa noite, eu me virei rápido e, Ana e assombrados, eu vi aquela mesma velha que assombrava a mim e o meu irmão na infância. Quando ela me viu, ela fez careta para mim. Então eu repreendi e ela desapareceu. No dia seguinte, chamei a irmã da igreja para orar na casa toda. Ela orou e repreendeu todo o mal. E eu nunca mais vi aquela velha novamente. E esse foi o meu relato. Um beijo para você, Ana, para o Matheus e todos os assombrados. Um beijo para você, muito obrigada. Então, essa descrição que você deu dessa velha é a descrição da dona desgraça, né? Que o pessoal diz que fala muito, fala assim e aparece esse ser. Ela não disse ali se eles xingavam, se tinha alguma coisa assim que pudesse atrair a tal para casa deles. Ou foi mandado, ou o quê? Por que aquilo estava acompanhando e sempre aparecia para ela e para o irmão, agora para os filhos dela? Por quê? A questão de hoje, a frase de hoje é por quê? Por que aquilo apareceu? Não sei, mas depois das orações, tudo parece que, né, nunca mais veio também. Então, a desgraça seria o quê? Um tipo de demônio, de entidade que tá por aí no astral? É atraída por quê? Por que ela vem? Por que ela consegue ficar e atormentar algumas pessoas?
né? O que que ela quer ali? Causar discórdia, desavença, assustar? O que que é? Bom, se alguém já passou por algo parecido, manda o relato pra gente, deixa aqui nos comentários, ok? E esta foi a coletânea de relatos de hoje. Esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui! Tchau, tchau!